Meninos, então vamos lá começar mais uma aula aqui. Vou compartilhar com vocês a nossa videoaula. Bom, a gente falou sobre a ligação covalente. Agora vamos continuar com a nossa ligação metálica, tá? Bom, gente, a ligação metálica ela é muito simples, tá? E ela, das que a gente tem, é a mais simples de poder falar sobre ela. Ela não tem que fazer aqueles esquemas igual nós tínhamos feito, tá? Então, a ligação metálica é aquela formada entre átomos de substâncias metálicas. Então, gente, a ligação metálica é formada entre metal com metal. Então, a ligação metálica é que vai formar nossos metais, nossas barras metálicas, né? É isso que vai acontecer. Agora, vamos falar aqui sobre a ligação metálica. Quando a gente fala da ligação metálica, a gente fala de uma coisa que é chamada nuvem de elétrons ou mar de elétrons, tá? Então, a ligação metálica ela é formada justamente por isso, por essa nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Então, como vocês sabem, os metais, eles são eletropositivos, não é mesmo? A gente já falou dessa propriedade várias vezes. O que vem a ser eletropositivo? São aqueles que perdem elétrons. Então, os metais, eles perdem elétrons, tá vendo? Então, aqui a gente vai ter um exemplo aqui de uma nuvem de elétrons. Então, aqui, a gente tem um átomo do metal, e o metal ele tem tendência a perder elétrons. Tá vendo esse menoszinho aqui? É o elétron. Então, o que acontece? Como a ligação metálica é entre metais, a gente vai ter átomos de metais um perto do outro. E esses átomos de metais vão perder elétrons. A tendência deles é esse. E quando eles perdem esses elétrons ficam girando aqui. Eles ficam passeando aqui, ó, né? Nessa nuvem de cátions, a gente formou cátions, né? Porque o metal perdeu. Então, nessa nuvem de cátions, a gente tem que os elétrons, eles ficam girando aqui, passeando aqui no meio, tá? Por isso que a gente chama de nuvem de elétrons, tá? A gente sabe também que o mais e o menos, eles têm eles são atraídos, né? Então, os metais, eles são. A nuvem de elétrons é justamente formada por isso aqui. Os metais perdendo os elétrons, esses elétrons entrando aqui, né, passeando aqui no meio. Então, a gente forma nossa nuvem, o mar de elétrons. Então, a ligação metálica é formada justamente por isso, tá? Então, quando a gente fala de ligação metálica, a gente só fala nessa palavra, né? É nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Justamente porque esses metais perdem elétrons e eles ficam transitando ali, tá? Agora, pessoal, uma coisa muito importante dessa matéria, né? O Enem não vai cobrar de vocês fazer aqueles esquemas, né? Vai cobrar coisas, teoria, né? E na maioria das vezes a teoria que cai, parte é disso daqui. É sobre o que a gente forma com essas ligações. Bom, quando a gente tem uma ligação iônica, a gente forma um composto iônico, né? Que é o caso do NCl que eu falei com vocês. Quando a gente tem uma ligação covalente, a gente forma um composto molecular. Quando a gente tem uma ligação metálica, a gente forma um composto metálico. E a gente vai ver agora as propriedades físicas deles, tá? Então, essas propriedades são bem importantes. Então, primeiro vamos falar do nosso solo iônico, tá? A nossa ligação iônica. Na ligação iônica, a gente forma qual tipo de composto? Composto iônico. Qual que é o estado físico desse composto? Os compostos iônicos, gente, eles formam sólidos, né? Que a gente fala sólidos iônicos, ou sólidos cristalinos, ou compostos iônicos, tá? Então, a gente forma... Eles são o quê? Quando eles são formados, eles formam sólidos. Qual que é a natureza da ligação? Iônica e interação elétrica dos íons, que é o caso que eu falei com vocês. Na ligação iônica, a gente tem atração eletrostática. Agora, vamos ver sobre o ponto de fusão e de ebulição, gente. Quando a gente tem um composto iônico, esse composto iônico ele é formado por interações eletrostáticas. Essas interações eletrostáticas, geralmente elas são o quê? Difíceis de serem quebradas ali. Então, a gente tem
que o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos são geralmente altos. Se vocês forem olhar, olha só, o sal de cozinha, o NaCl, o ponto de fusão do sal de cozinha é 801 graus Celsius. Ponto de fusão, para ele virar líquido. Então, vocês podem perceber o quê? Que quando a gente tem compostos iônicos, a gente tem altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, tá? Agora, quanto à dureza. Os sólidos iônicos é duro. Agora eu vou explicar para vocês o que vem a ser dureza. A dureza não é a dureza de duro, né? O quão duro ele é. Quando a gente fala de dureza, que é uma propriedade físico-química, a dureza é a capacidade de riscar, tá? Então, alimentos duros, a gente tem que o elemento mais duro na escala de Mohs, a gente tem uma escala de dureza que é chamada escala de Mohs. O elemento mais duro que nós temos é o diamante. Então, ele consegue riscar todos os outros para baixo. Né? Então, por exemplo, a gente tem aquele metal da faca, ele risca alguns elementos, outros não vai riscar. O canivete também, por exemplo. Então, ele é capaz de riscar outros elementos. Então, a dureza é quando risca, tá? Não questão questão de duro, quão duro ele é, tá? Dureza quer dizer a capacidade de riscar. Quanto maior a capacidade dele riscar, mais duro ele é, tá? Condução elétrica no estado sólido ou fundido, gente. Os compostos iônicos, os únicos elementos que conduzem corrente elétrica no estado sólido são quem? São os metais. Os metais, eles são bons condutores, tá? Então, aqui eles não vão conduzir. Mas aqui entra uma parte, a condução elétrica na água, gente. Quando a gente põe um composto iônico na água, ele dissocia Na+ e Cl-. E por ele dissociar assim na água, aqueles íons vão estar ali na água e aí ele vai conduzir corrente elétrica. Então, quando a gente põe sal de cozinha na água, no estado né, aquoso ou fundido, ele vai conduzir corrente elétrica, tá? E a solubilidade em água, a maioria deles o que? São solúveis, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quando a gente tem uma ligação covalente, a gente forma um composto molecular. Qual que é o estado físico do composto molecular variável? Então, por exemplo, a gente tem um O2, né, que é um gás. Então, o estado físico é variável, ele varia entre sólido, líquido ou gasoso, tá? Para vocês verem como é que é variável, o O2 que a gente formou é um gás, mas a água, por exemplo, o H2O é líquido, né, temperatura ambiente. E se a gente pegar a glicose, que é a C6H12O6, também formado por ligações covalentes, ela já é sólida, né? Então, aqui é variável, não tem como especificar se vai ser sólido, se vai ser só líquido, tá? Natureza da ligação, partilhamento de elétrons. Então, gente, justamente por o composto molecular ser formado por ligação covalente, essa ligação ela vai ser mais fraca. Então, a gente vai ter que os pontos de fusão e de ebulição deles são baixos, tá? Então, por exemplo, o ponto de ebulição da água, gente, que é um composto molecular, é 100 graus Celsius. É baixo se você for olhar, por exemplo, ao ponto de ebulição, o ponto de fusão do sal, que é 801 graus Celsius. Então, o ponto de fusão e de ebulição, baixos. A dureza, que está falando que é mole, então, ou seja, ele não tem essa característica, né, que eu falei com vocês de estarem riscando. E o composto molecular, gente, ele não conduz corrente elétrica né, de forma nenhuma, nem no estado sólido ou fundido e nem em água, tá? A não ser que o composto ali, ele, igual ele falou, exceto polar. Que aí entra na questão da polaridade. Se eles vão ter cargas, né? A molécula vai ter cargas ou não. A maioria, né? Eles podem ser insolúveis, exceto o polar. Então, aí vai depender também de outra propriedade, que é a polaridade, né? Então, se a substância ela for polar, ela consegue se dissolver em água, tá? Então, a gente tem essa parte aí. Então, geralmente, eles não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado fundido ou aquoso, tá? Agora, vamos para o sólido metálico. Então, o metálico, né? O sólido metálico é aquele que a gente forma através de ligações metálicas. Então, quando a gente pega o metal, gente, a gente sabe que
Todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio. Então, o estado físico dos compostos metálicos são sólidos. Qual que é a natureza da ligação? Cátions em um mar de elétrons, foi o que a gente viu, o mar de elétrons. Quando a gente pega um metal, quais são as propriedades físicas dele? Ponto de ebulição são altos, tá? Ponto de ebulição e de ebulição são altos, não tem como, tá? O metal tem isso daí. Agora, a dureza, mais ou menos. Então, a gente vai ter metais que são mais duros, outros nem tanto, tá? Condução da corrente elétrica no estado sólido. Então, os metais, sim, gente, os metais conduzem corrente elétrica no estado sólido. Agora, quando você põe um metal em água, ele conduz corrente elétrica? Não. Então, aqui a gente tem a principal diferença da ligação iônica. No estado sólido, o metal conduz corrente elétrica. No estado aquoso, ele não conduz. E também, se a gente põe o metal em água, ele vai se dissolver? Não. Então, os metais são o quê? Insolúveis em água. Então, meninas, essa parte que eu queria ver com vocês, tá? Esse aqui é muito importante. Depois eu vou estar fazendo exercício com vocês através dessa tabela. Se vocês querem, podem estar pegando exercício lá. Sempre estou mandando para vocês o caderno de questões que está lá no Google para vocês poderem estar olhando. Tem outros exercícios para vocês estarem fazendo. Aos poucos eu vou realizando aqui esses exercícios com vocês, tá? Aí, assim, sempre que possível, eu respondo as dúvidas lá no WhatsApp. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre vou responder, tá? Mas isso daí, eu quero que vocês deem uma estudada, tá? E o próximo vídeo vai ser a resolução de alguns exercícios que estavam no slide semana passada de tabela periódica, tá bom? Então, estudem, bons estudos, tá? Programem-se aí. Então, a gente fica até a próxima semana, tá? Com a matéria nova, tá bom? Um abraço, tá? Bons estudos. Tchauzinho, tá?